nós estamos nos aproximando, ou entramos no último bloco dos livros históricos, nesse período que nós escolhemos para conhecer um pouco da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, que para nós é fonte de vida e contribui para o nosso crescimento espiritual. Por isso, na medida em que você está conhecendo um pouco dos livros da Bíblia, a partir daquilo que eu estou explicando, é importante que você faça a leitura bíblica e que você, com a Bíblia Sagrada, reze, medite e aprenda com a história dos personagens. Uma das maneiras que a gente tem de fazer a leitura do texto bíblico se tornar uma leitura orante é nós nos identificarmos, nos colocarmos no lugar de algum personagem com aquilo que ele está vivendo, que pode ser muito parecido com a vida da gente. Nós vamos tomar para o nosso conhecimento os dois últimos livros do bloco dos livros históricos, que são o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Mas, estudando para fazer esse caminho com você, eu percebi que a gente precisava de uma contextualização, conhecer como é que esse pessoal, esse grupo dos Macabeus entraram, como é que esse grupo entrou na história de Israel. E por que eles são chamados de Macabeus, que é exatamente a nomenclatura do livro. O livro de Tobias se chama livro de Tobias porque um dos personagens principais é Tobias, filho de Tobit e Ana. O livro de Judite tem como protagonista da história a hebreia Judite, o livro de Esther, a mesma coisa. E os livros dos Macabeus? Na verdade, o nome Macabeu era um título, um apelido que um certo Judas, da estirpe sacerdotal dos Asmoneus, ele recebeu esse título, esse apelido. O título vem do hebraico Macabim ou Magabim, que quer dizer martelo. Ele foi assim apelidado por causa da sua grande força e da sua determinação. Judas, martelo. Judas Magabim, Macabim, que quer dizer, ou que é Macabeu, dali veio Macabeu. Os Macabeus foram integrantes de um exército, de um grupo rebelde judeu, que assumiu o controle de grandes partes da terra de Israel, até então um estado cliente do Império Seleucida. Veja que nós já falamos de Asmoneus e Seleucidas. Vou explicar agora mesmo o que significa essas duas palavras. Eu já fiz referência a esses dois termos quando nós estudamos um pouquinho da história de Israel nos vídeos anteriores. Os Macabeus fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou de 164 até 37 a.C. Lembra? O ano 164 vem primeiro, depois até 37 a.C. Os Asmoneus governaram e eles reintroduziram a religião judaica, ali dando contexto à vida de Israel, que estava sendo contaminada, agredida, deturpada pelo Império Seleucida, ou pelos diversos imperadores seleucidas, que queriam a helenização do território de Israel. O Império Seleucida foi um império formado por um dos generais de Alexandre o Grande. Com o domínio de Alexandre o Grande, aconteceu uma helenização, ou uma disseminação da cultura e do jeito de viver e do jeito de acreditar, até de praticar a fé, dos gregos, dos territórios que eram dominados por Alexandre. Depois que Alexandre morre, vários generais seus dividem o território. E o Império Seleucida foi fundado por um dos seus generais. Ele se chamava Seleuco. Ele estabeleceu um grande domínio até para uma parte do seu território. Ele fundou uma capital e deu a ela o nome de Antioquia. E Antioquia, na Psídia, assim foi chamada para homenagear o pai de Seleuco, que se chamava Antíoco. De Antioquia depois virão vários reis seleucidas que tomarão para si o nome de Antíoco. O pior deles nós vamos conhecer daqui a pouquinho, é Antíoco IV. O pior que eu estou dizendo para o povo de Israel.
Então, e Antioquia também era uma cidade que eu gostaria de citar, porque ela depois será uma cidade muito importante para a comunidade cristã. Para a gente já saber um pouquinho, em Antioquia da Psídia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Quando a gente estiver estudando o Novo Testamento, você vai aprender como eles eram chamados antes e por que em Antioquia da Psídia eles foram chamados de cristãos. Tinha em Antioquia uma comunidade judaica convertida ao cristianismo muito forte, muito importante, e ela será de extrema importância no nosso estudo do Novo Testamento. Então, Antioquia será uma cidade importante na comunidade cristã. Depois eu pretendo fazer um dia de estudo, um vídeo de estudo só sobre as cidades importantes para o cristianismo das comunidades nascentes. Lembrando, Antioquia foi em homenagem a Antíoco, que era pai de Seleuco. Seleuco era um dos generais de Alexandre o Grande e ele fundou o Império Seleucida. Um descendente seu, Antíoco III, aumentou o seu domínio, chegando até o território de Israel. A relação da dinastia Seleucida com os judeus alcançou o seu ponto mais crítico, a sua maior dificuldade no reinado de Antíoco IV, que era também chamado de Antíoco Epífanes ou Epifânio. Ele se deu esse título. Epífanes ou Epifânio quer dizer Deus manifesto. Você deve se lembrar, no caminho de fé cristão, nós temos a palavra epifania. A epifania significa a manifestação de Deus. E Antíoco IV, que veio depois de Antíoco III, e são descendentes de Seleuco, eram reis seleucidas. Antíoco IV se intitulou com o nome de Epífanes, ou Epifânio, como se ele, sua presença, o seu reinado fosse a manifestação de Deus. Ele tentou banir algumas práticas judaicas da região da Judéia, como, por exemplo, hábitos alimentares, a reforma do culto no templo e o respeito ao sábado. E aí começou naquele território uma grande revolta chefiada por Judas Macabeu. O império acabou perdendo muito terreno na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, na Idumeia e na Galileia. Esse nome também é um nome novo, Idumeia, mas nós vamos lembrar depois adiante que Herodes o Grande era idumeu, veio dessa região. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da dinastia Asmoneia. Então, Seleuco, e a partir dele vieram vários reis, fundou o Império Seleucida. A dinastia Asmoneia, ou dos Asmoneus, é a dinastia que foi fundada dentro do Império Seleucida. Nós aprendemos um pouquinho que Seleucida vem de Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande, e os Asmoneus vieram da família de Judas Macabeu. A dinastia dos Asmoneus foi fundada sob liderança de Simão Macabeu, 20 anos depois que o seu irmão Judas Macabeu derrotou o exército Seleucida durante a revolta macabeia em 165 a.C. O reino Asmoneu, eu dizia os Asmoneus, sobreviveu por 103 anos em Israel, até a dinastia Herodiana, em 37 a.C. Foi assim que Herodes o Grande, que era idumeu, assumiu o lugar dos Asmoneus, foi nomeado por Roma, e para apaziguar os levantes que estavam acontecendo na região, ele tomou como esposa uma certa Mariane, da família Asmoneia. Mas é interessante porque Herodes o Grande é conhecido pela sua tirania. Ele participou de uma tramóia para assassinar o último membro do sexo masculino, o último homem da família dos Asmoneus que existia em Israel. Ele tramou a sua morte e o homem foi afogado em um tanque no palácio de Herodes, em Jericó. Eu só lembrei isso porque eu estava explicando que a dinastia Asmoneia sobreviveu por 103 anos
até 37 a.C., quando Herodes assumiu o reinado. Os sacerdotes em Israel, e a gente vai conhecer agora um pouquinho como é que aconteceu a revolta dos Macabeus, para depois a gente entrar no estudo do livro dos Macabeus. Os sacerdotes em Israel estavam entre os judeus mais aceitadores da influência dos gregos, da influência helenista. Muitos deles achavam que aceitar o helenismo, a cultura grega, significaria permitir que o judaísmo acompanhasse a evolução dos tempos. E aconteceu uma série de subornos. Um deles ficou muito conhecido, um suborno feito ao rei Antíoco IV, Epifânio ou Epífanes, como eu já expliquei anteriormente. E esse suborno foi feito para que uma pessoa assumisse o posto de sumo sacerdote. Esse suborno mais conhecido foi o suborno de Jasão, chamado Josué em hebraico. Jasão era irmão do sumo sacerdote Onias III. Naquele tempo, Onias estava em Antioquia. E aí Jasão ofereceu dinheiro ao rei para assumir o lugar do seu irmão como sumo sacerdote em Israel. É interessante notar que até Antíoco IV, nenhum dos governantes gregos tinha interferido ainda no sumo sacerdote judaico. Mas Antíoco, que estava precisando de dinheiro para suas campanhas militares, e também gostava da ideia de ter um líder nomeado ou agregado à religião judaica ao templo, um líder que fosse de sua convivência e ajudasse na promoção da evangelização de uma maneira mais ativa em Israel, aceitou o suborno de Jasão e o nomeou sumo sacerdote. 3 anos depois, um certo Menelau ofereceu um suborno maior que Jasão, e Jasão acabou fugindo. Para pagar Antíoco IV esse suborno, Menelau então tirou grandes somas de dinheiro do tesouro do templo de Israel, que pelos estudos se sabe era muito rico o templo. As pessoas faziam oferendas em dinheiro e tinham ouro no templo. Menelau roubou o tesouro do templo para oferecer e subornar Antíoco IV e assumir o posto de sumo sacerdote, onde Jasão já tinha assumido por suborno, removendo o seu irmão, que era sumo sacerdote na época. Com muitas revoltas judaicas, Antíoco IV concluiu que permitir aos judeus uma certa liberdade religiosa tinha sido um erro político, e aí ele resolveu endurecer a mão sobre os judeus. Numa rápida reação, durante os anos 168 e 167 a.C., os judeus foram massacrados. O templo foi saqueado, completamente roubado, e a prática da religião judaica foi proscrita, foi removida. A circuncisão e a observância do sábado eram punidos com a morte. O insulto final veio em dezembro de 167, quando Antíoco ordenou a construção de um altar dentro do templo de Jerusalém, dedicado a Zeus, um deus grego. E ele exigiu que os judeus não só sacrificassem a Zeus, mas exigiu que sacrificassem carne suína, uma carne completamente impura dentro do judaísmo. Durante esse período, Menelau, que tinha subornado Antíoco pelo posto de sumo sacerdote e que tinha roubado o tesouro do templo, com os seus oficiantes, continuaram o trabalho de sacerdote como se nada tivesse acontecido. É claro, ele tinha um certo amarro, uma certa prisão com Antíoco IV, que esse o tinha colocado no lugar de sumo sacerdote. Por isso, ele não se opôs em nenhum momento àquilo que Antíoco IV estava fazendo. Estabeleceu-se nesse período, então, um grande número de revoltas, de conflitos em Israel, e vários judeus foram martirizados em todo o país, porque eram forçados muitas vezes a escolher entre adotar os costumes e os sacrifícios pagãos ou escolher a morte. A ação de Antíoco IV para erradicar a cultura judaica provocou um grande massacre em Jerusalém e provocou também a pilhagem e a profanação do templo. Muitos judeus desistiram
da religião judaica e passaram a aceitar as propostas de Antíoco com medo da morte. Outros judeus, ao contrário, decidiram resistir a essa assimilação e acabaram sendo perseguidos e muitos deles mortos. Entre os judeus que permaneceram fiéis à Torá está a família do sacerdote Matatias, chamado Asmoneu por causa do nome do patriarca da sua linhagem, que era um sacerdote que se chamava Asmon. Então, o sacerdote Asmon era a raiz familiar de Matatias. Matatias foi um dos sacerdotes que resistiu à profanação do templo e helenização dos costumes judaicos. E Matatias tinha 5 filhos. Eram João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Tendo se recusado a servir no templo que tinha sido profanado por Antíoco IV, Matatias então se exilou com a sua família em uma propriedade próxima a Jerusalém. Ele e os seus 5 filhos. Na cidade de Modim, era a cidade onde Matatias foi se refugiar, onde residia com a sua família, ele era muito respeitado pelos habitantes da região. Exatamente porque ele se firmou na prática da lei judaica e se opôs à profanação do templo. E um dia ele foi convocado pelo representante do rei a vir à cidade para uma discussão, um debate. E o representante do rei Antíoco IV tentou convencer Matatias para salvar a própria vida e ser exemplo para o restante da população, já que ele era muito considerado em Modim, tentou convencer Matatias a participar de um sacrifício pagão. E o que é que Matatias fez? Se recusou. Quando Matatias, em praça pública, recusou participar do sacrifício, um judeu veio à frente e aceitou, no lugar do povo judaico, e no lugar de Matatias e sua família, aceitou participar do sacrifício. Matatias, naquele momento, num impulso, ficou indignado e assassinou o judeu em praça pública. E aí toma ali uma atitude violenta. Os soldados gregos do Império Seleucida ficaram sem ação diante daquilo que estava acontecendo. Matatias e os seus filhos acabaram assassinando o chefe do grupo de soldados gregos que estava ali e vários soldados. E ali começou a revolta. Ali Matatias, que ficou célebre esse grito, gritou em praça pública aos judeus: quem tiver zelo pela lei, venha e me siga. Claro, os seus 5 filhos tomaram partido do pai. E assim começou o movimento da resistência contra o domínio estrangeiro grego. Quando eu dizia há alguns instantes que Antíoco IV se intitulou Epifânio, ou Epífanes, que significa Deus manifesto, para vocês terem uma ideia, pelo povo judeu ele foi chamado de o broto maldito. Antíoco IV foi considerado o pior dos que governaram Israel, o mais tirano, justamente também porque profanou o templo. Matatias morreu em 166 a.C. e o seu filho Judas assumiu a liderança da resistência. Judas desenvolveu técnicas de guerrilha que venceu muitas tropas seleucidas enviadas. A leitura desses feitos de Judas Macabeu com os olhos da fé ajudará a enxergar que as vitórias foram também uma intervenção divina. Com a morte de Antíoco IV em 164 a.C., a luta de resistência prosseguiu contra Antíoco V, seu filho, e o regime de Lísias, que era um regente, e a seguir contra Demétrio I Sóter, ou Soter, que significa Salvador. Imaginem que isso vem da cultura grega, e também os romanos depois acabaram assimilando isso, os imperadores se nomearem divinamente. Um se nomeou como Deus manifesto, o outro se nomeia como Salvador. Depois da morte de Antíoco IV, no reinado vem Antíoco V, vem Lísias, o regente, e no reinado de Demétrio I Sóter, ou Soter, que assumirá o lugar da liderança do povo, Simão Macabeu,
e é com Simão que será fundada a dinastia Asmoneia, que vem de Matatias, que era filho de Asmon, em contraposição aos Seleucidas, que vem do Império Seleucida, os descendentes de Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Deixo para você uma grande saudação, o desejo de que você faça um caminho de melhor conhecimento e aprofundamento da história de Israel, do contexto em que foram escritos e desenvolvidos os escritos bíblicos, de alguns nomes diferenciados, mas que são importantes para a gente conhecer um pouco também da nossa história cristã. Vejam que hoje eu falei de Antioquia, em homenagem a Antíoco, pai de Seleuco, e Antioquia será uma cidade muito grande, muito importante para os cristãos da primeira geração. Nós vamos continuar o nosso caminho assim, no próximo vídeo, estudando sobre o primeiro e segundo livro de Macabeus. Um grande abraço, Deus nos abençoe e nos guarde, porque é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.